Queria dar boas-vindas, se você está aqui nos visitando nessa noite, dizer que é motivo de grande alegria ter cada um de vocês aqui. Estamos aí numa temporada de muitas doenças respiratórias, alguns irmãos compartilhando comigo que, infelizmente, acabaram testando positivo novamente para a Covid, enfim. Mas sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e estamos felizes com a presença de cada um que está aqui conosco nessa noite. A gente vai começar hoje uma nova série de mensagens, que vai durar apenas um mês, onde nós vamos falar sobre um tema que é muito comum nos dias de hoje. Hoje muito se fala sobre a tal cultura do cancelamento. Especialmente no tribunal da internet, qualquer um pode ser cancelado a partir de uma atitude ou de uma fala, melhor dizendo, impopular. Se a sua opinião não está alinhada com a maioria das pessoas ou com um grupo específico, você pode cair na desgraça de uma hora para outra, sem qualquer chance de defesa. Nós vimos aí nos últimos anos pessoas que tinham toda a sua vida profissional no ambiente virtual e, por conta de uma atitude, de uma fala, perderam contratos, perderam dinheiro, carreiras foram por água abaixo, por conta dessa cultura do cancelamento. E o que isso tem a ver com essa nossa nova série? Antes, eu queria até falar, essa série também motivo de muita alegria para mim, que foi desenvolvida juntamente com 4 amigos muito queridos, pastor Sávio, pastor Marquito e pastor Daniel Mosca. Então, durante esse mês, essas 4 igrejas, Ajuntamento, CBM e IPB4, além do Redentor, vão estar pregando essa mesma série, com os mesmos temas. Claro, cada um fez o seu próprio sermão, mas desenvolvemos a ideia da série em conjunto, e isso traz muita alegria para o meu coração também, a partir de conversas, a partir dessa percepção, dessa cultura que nós encontramos nos dias de hoje. E o que isso tem a ver com a nossa série? Voltando ao que eu estava falando. Jesus, em vários momentos, falou palavras impopulares. Às vezes, palavras impopulares para o público que estava ouvindo a sua mensagem naquele momento, e algumas outras falas que, certamente, para a cultura de hoje, para essa geração, seria muito impopular também. Como diz o pastor Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem no mundo. Porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. É interessante porque uma das formas de se desconstruir quem Jesus era é não somente falando mentiras a respeito dele, mas falando meias-verdades. Muitas pessoas acreditam num Jesus revolucionário, que veio simplesmente bagunçar o sistema político da época. Mas, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós vemos que, embora ele tenha incomodado muitos poderosos, ele fala que o seu reino não é desse mundo, que ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. É interessante também que algumas falas de Jesus se tornam completamente antagônicas, essas falas, ao que nós vemos hoje na teologia do coach, muitos chamam de teologia da prosperidade 2.0. Certamente essas falas de Jesus seriam canceladas por esses pregadores contemporâneos.
Permita-me citar novamente o pastor Tim Keller, quando ele diz: poder, aprovação e conforto. Poder, aprovação, conforto e controle são os meta-ídolos que mais nos influenciam no dia a dia. Jesus, em toda a sua mensagem, ele nunca se preocupou em alimentar os ídolos do seu tempo, mas confrontá-los. E quando a gente vê uma igreja não sendo fiel, ela faz exatamente isso, às vezes, por medo de confrontar os ídolos do seu tempo. E ao invés de confrontar esses ídolos, é mais fácil se adaptar à mensagem, a fim de não confrontar, mas, no final das contas, acaba alimentando esses ídolos. E baseado até nessa citação do pastor Tim Keller, eu gostaria de falar sobre o primeiro grande meta-ídolo do nosso tempo, que mais influencia no dia a dia, que é o poder. E como o Senhor Jesus Cristo confrontou isso. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 20, a partir do no capítulo 20, a partir do versículo 20 até o versículo 28, nós leremos a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Mateus 20, de 20 a 28, a palavra de Deus diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos. Adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se sentar. Jesus, nesse momento, ele confronta a idolatria do poder. No primeiro momento, o que nós vemos é o diálogo de Jesus com uma mãe. Do versículo 20 ao 24, nós vemos o pedido. O que nós podemos identificar nesse pedido, a ambição pelo poder. E eu queria falar sobre quem eram os personagens envolvidos, quem era essa mulher, esposa de Zebedeu. A mulher que estava envolvida nesse diálogo era Salomé, mãe de Tiago e de João. Então, nós vemos aqui a mãe de 2 dos 12 discípulos que caminhavam com Jesus, fazendo um pedido para ele. E é interessante que, para a maioria dos estudiosos, Salomé era irmã de Maria. Há quase um consenso que se tratava de uma tia de Jesus e seus filhos, logo primos de Jesus.
E o que a gente vê aqui é que aquelas 3 pessoas fazia parte do grupo mais próximo de Jesus. A palavra de Deus nos diz que aqueles irmãos, aquela mulher e aqueles seus 2 filhos faziam parte do círculo íntimo de Jesus, não só pelo parentesco, mas também na sua caminhada. Aquelas pessoas permaneceram com Jesus, permaneceram ao lado de Jesus até a sua crucificação. E esse episódio, na vida de Jesus, nos traz alguns alertas. Primeiro, a gente vê o pedido de uma mãe, que a princípio, que se a gente for olhar a partir da perspectiva contemporânea, ela não estava pedindo nada de errado. Ela queria um lugar de destaque para os seus filhos ao lado do seu mestre. Ela gostaria de ver seus filhos, um à direita e outro à esquerda, no reino de Deus. A gente não consegue afirmar se aquilo ali esse pedido parte por uma iniciativa somente de Salomé, ou se foi até mesmo um pedido de João e Tiago. Mas o que a gente pode afirmar com clareza é quando a gente observa a resposta que Jesus dá aos 3. Porque nós vemos Jesus se dirigindo aos 3 na sua resposta. Outro fato que nos chama a atenção nesse diálogo é Jesus identificando a motivação egoísta daquela mulher. Salomé, ela não desejava a glória de Deus, mas pedia por holofote para os seus filhos. Essa motivação errada era fruto de um entendimento equivocado a respeito do reino de Deus. Tanto Salomé quanto João e Tiago nutriam pensamentos triunfalistas a respeito do reino. E esse pensamento, antes da gente simplesmente condenar a atitude de Salomé e seus filhos, ele pode ser facilmente disseminado entre nós quando nós nutrimos expectativas terrenas em relação ao reino de Deus. Como se servir a Deus tivesse como propósito principal trazer benefícios ou facilidades para nós neste mundo. Eu não quero dizer que servir a Deus não nos transforma de forma que podemos usufruir de tudo que temos nesse mundo de uma forma muito melhor. Sim, isso acontece, mas esse não é o propósito. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz que nós somos peregrinos nesse mundo. O Senhor Jesus fala que o reino dele não é desse mundo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos chama de embaixadores. O que é um embaixador? É alguém que representa a sua nação em outro território. Nós somos embaixadores de Deus. Estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui representando, sinalizando o reino vindouro. Então, o que Jesus faz diante daquele pedido daquela mulher? Jesus corrige a noção errada de Salomé e dos seus 2 filhos, ensinando que o reino de Deus não era de caráter político, por exemplo, mas era espiritual. Eles nem imaginavam que, dentro em breve, 2 bandidos iriam ocupar a posição que eles almejavam. Que o seu mestre iria ser crucificado e à sua direita e à sua esquerda estariam 2 criminosos.
O que também nos chama a atenção é que, de certa forma, nós vemos Salomé usando de forma errada a intimidade que ela tinha com Cristo, uma vez que Salomé era sua tia. Como eu disse, eles faziam parte desse grupo mais íntimo. Eles estavam com Jesus na casa de Jairo. Subiram com ele ao Monte da Transfiguração. Estavam próximos de Jesus no seu momento de profunda agonia lá no Jardim do Getsêmani. Por conta dessa proximidade, o que nós vemos aqui é Salomé pleiteando para os seus filhos alguns privilégios especiais. Numa linguagem contemporânea, era como se ela estivesse querendo dar uma carteirada. Era uma espécie de nepotismo. Afinal de contas, ela estava falando com seu sobrinho. Ela estava intercedendo pelos primos de Jesus. E o que nós vemos aqui é que esse estreito laço familiar é usado para, de alguma forma, buscar uma vantagem pessoal. E isso acontece conosco. Quantas vezes nós buscamos nos relacionar com outras pessoas a partir do que essa relação pode proporcionar para nós? Que tipo de benefício ser amigo de alguém pode trazer benefício para mim? Eu não sei quantos de vocês tem alguma pessoa próxima, um amigo, um parente, que já foi candidato a algum cargo político. É impressionante como as pessoas começam a se associar com pessoas, a estar perto, a fazer vídeo, estar próximo, tecer elogios. Há pessoas que talvez, num passado não muito distante, ela não faria. Porque para atingir o seu objetivo, ter o apoio de tal pessoa é interessante para ela. No mundo digital que a gente vive, fazer uma live com determinada pessoa pode nos trazer muitos seguidores, ser marcado em um story de uma personalidade da internet. Mesmo que você não seja próximo ou até mesmo concorde com as ideias daquela pessoa. Quantas vezes pais escolhem a escola do seu filho, primeiramente, por quem estuda naquela escola, filho de quem estuda ali. A prioridade ali é o networking que aquela criança pode fazer para ele. Nós temos, naturalmente, em nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, esse desejo por algum tipo de destaque, de poder, de importância. E quando isso é alimentado de forma idólatra, nós começamos a usar os nossos relacionamentos para obter esse tipo de destaque, para obter esse tipo de vantagem. E essa idolatria do poder, ela tem algumas raízes. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é o egoísmo. E o egoísmo é pensar primeiramente em si e, de forma mais elevada, pensar somente em si. Mas o resultado do egoísmo é sempre dissensão e divisão. O que nós vemos como resultado no grupo de discípulos, após o pedido de Salomé por João e por Tiago? Os outros 10 ficaram o quê? Indignados. Toda vez que você faz parte de um grupo,
e nesse grupo você está trabalhando, servindo com essas pessoas, buscando o seu interesse, jamais você vai ter uma equipe unida. Jamais você vai conseguir alcançar o objetivo que aquele grupo se propõe se você estiver trabalhando em grupo, pensando primeiramente em si ou somente em si. Ué, mas no trabalho em grupo eu não posso alcançar algum tipo de sucesso? Não, você pode, como consequência. Mas se esse for o objetivo, se você estiver usando as pessoas, se você estiver com um propósito egoísta, com objetivos egoístas, juntamente com outras pessoas, em algum momento você vai colher dissensão e divisão. Usar pessoas para benefício próprio sempre vai nos levar à desgraça, mesmo que inicialmente a gente obtenha algum resultado positivo. Então, a idolatria do poder, uma das suas raízes é o egoísmo. Outra é o mundanismo. Ter a mente somente nas coisas desse mundo e esquecer da perspectiva eterna. Esquecer que um dia estaremos face a face com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e prestaremos conta de tudo a Deus. Nos esquecemos que o verdadeiro reino que iremos desfrutar plenamente não é um reino deste mundo. A mente mundana tem sede por poder, almeja os poderes desse mundo. A terceira raiz é o orgulho, que é também um ídolo do coração. O orgulho é o causador dos maiores danos sofridos pelos crentes depois da sua conversão. É um vício que se apega teimosamente ao nosso coração. Certamente, quando a gente nasce de novo, como a própria palavra de Deus nos ensina lá em Efésios, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir da nova natureza, ao se despir, nos desfazer de todas as nossas falhas, uma a uma, sem dúvida, nós descobrimos que o orgulho é a última e a mais difícil de todas as falhas a se eliminar do coração. É como se o orgulho fosse a vestimenta mais íntima, que nós nos vestimos primeiro e nos despimos por último. O orgulho alimenta o nosso desejo por destaque, por poder. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele estava indo para a cruz e não para o trono. Jesus estava cruzando ali o caminho do sofrimento e não dos aplausos. A cruz precede a coroa, como a morte precede a ressurreição. O caminho de glória de Jesus não é revestido de tapetes vermelhos, mas manchado pelo sangue. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, diz que a nossa tarefa não é anelar por superioridade no reino, mas submissamente beber o cálice do sofrimento e mergulhar nas profundezas da humilhação que o nosso Deus nos designa. Beber o cálice significa experimentar em profundidade o sofrimento de Cristo. João e Tiago estavam pedindo uma coisa, quando eles falam que beberiam do cálice com Jesus. Mas eles estavam esperando receber outra coisa. Eles queriam a glória, enquanto na verdade estavam pedindo o sofrimento, porque o cálice de Jesus era esse.
Jesus foi esmagado pela agonia e mergulhado num fluxo tremendo de sofrimento, por amor a cada um de nós. Era sobre isso que Jesus falava, quando pergunta para eles se eles estavam dispostos a beber o cálice com ele. E empregando essa figura do cálice, Jesus esclarece que ele vai receber sobre si, voluntariamente, o juízo de Deus, no lugar de todos nós que somos culpados. O que Jesus está falando para eles é que a glória não é o próximo passo do plano de Deus, como Tiago e João sugeriram no pedido da sua mãe. Ao contrário, Jesus estava falando que morreria uma morte humilhante como substituto de pecadores. Essa é a vocação messiânica do nosso Mestre. Esse era o cálice de Jesus, do qual ninguém pode compartilhar. Ele experimentou sozinho na cruz esse cálice. Quando Tiago e João disseram que podiam beber do cálice de Cristo, eles não estavam discernindo o que eles falavam. Porque o sofrimento de Cristo ele é único e é exclusivo. Mas ele também se comunica conosco, que sofremos hoje em dia. O sofrimento de Cristo ele é vicário, é suficiente. E nenhum de nós, seguidores dele, poderemos experimentar como o nosso Mestre experimentou. Em certa medida, eles até experimentaram um pouco disso. Tiago, por exemplo, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, como está escrito lá em Atos 12, 12. João foi o último a morrer, depois de ser deportado para a ilha de Patmos. Ainda assim, o sofrimento e a agonia que Tiago e João vieram a experimentar depois, não se compara ao cálice que somente Jesus Cristo tomou. Mas o que nós vemos aqui é que o egoísmo de Tiago e João gera indignação dos outros 10 discípulos. Isso era uma consequência inevitável. Mas é interessante a gente frisar uma outra coisa. A indignação dos outros 10 não era fruto de uma percepção do pecado que eles possuíam. A indignação é porque o sentimento foi de traição. Porque, de certa forma, aquela lição não foi somente para Tiago, João e sua mãe, Salomé, mas para todos os outros 10 também. Porque, de alguma forma, eles se indignaram, porque todos os outros 10 aspiravam às mesmas coisas que João e Tiago aspiravam. O que nós vemos aqui é o efeito contagiante do pecado. Quantas vezes nós julgamos com rigor o pecado do outro, e esse nosso julgamento está manchado pelo desejo de estar fazendo a mesma coisa e a falta de coragem de ter feito. A atitude espiritual dos outros 10 não era melhor do que a de João e Tiago. Como é fácil condenar nos outros aquilo que nós justificamos em nós mesmos. O que eu queria refletir com vocês sobre esse primeiro ponto, sobre a idolatria do poder? É que é possível fazer coisas religiosas com motivações egoístas. A motivação de João e Tiago, a princípio, dependendo do ponto de vista, não tinha nada de escandaloso. Eles queriam estar à direita de Jesus. Eles queriam ter uma posição de destaque, poderia ser interpretado para trabalhar mais. Mas, na verdade, Jesus ele conhece não simplesmente as nossas atitudes, mas o porquê nós fazemos o que fazemos. É possível fazer coisas religiosas com motivação egoísta. É possível servir a igreja
com motivações egoístas. É possível fazer o bem ao próximo por motivações egoístas. É muito difícil a gente conseguir saber a motivação, e eu não quero colocar isso como regra. Mas aqui da igreja nós temos uma política de dar o mínimo possível de publicidade externa às ações sociais. Pragmaticamente é ótimo. Traz muito resultado. Pessoas vêm para a igreja quando nós fazemos isso. Mas nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos como o nosso coração é pecador. Eu não estou falando que fazer publicidade dessas coisas é sempre errado. Pelo contrário, às vezes é necessário fazer para angariar mais recursos, para trazer mais fundos para o projeto. Eu não sou Jesus para poder identificar o coração do outro, mas eu preciso vigiar o meu coração. Ah, mas a pessoa que fica expondo o tempo todo e está fazendo bem a muita gente, isso anula o benefício social daquela obra? Não anula. Mas Jesus ele está julgando não somente o benefício social que aquilo está trazendo, mas a motivação de quem faz. Quando você faz algo para alguém, buscando aprovação e aplauso, você não está fazendo nada para ninguém, você está fazendo para si. Você não está ajudando aquela pessoa, você está usando aquela pessoa. Tem gente que ajuda o outro para vender uma imagem de boa pessoa, para se promover. Tem outros que ajudam o outro para criar uma dívida eterna com quem ele ajudou, para escravizar o outro, para que aquela pessoa nunca mais possa dizer não para ela. É possível fazer coisas aparentemente boas com motivações egoístas. Olhando para a atitude de Salomé, o que ela desejava para os seus filhos. Ela estava diante do mestre dos mestres, o rei dos reis. Eles tinham acompanhado Jesus realizar milagres. Eles tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Jesus tinha anunciado para que ele estava ali. Mas ela estava mais preocupada em, a partir desse movimento, trazer alguma posição de destaque para os seus filhos. Isso fala para nós também que somos pais. Quantas vezes nós nos sentimos mais alegre no nosso coração ver o nosso filho formado do que ver o nosso filho batizado? Salomé, diante de Jesus, estava mais preocupado com o holofote para João e Tiago do que o que realmente eles estavam participando. E Jesus, com sua resposta, ele desagrada aquela família. Porque, de alguma forma, ele confronta o ídolo que eles cultivavam no coração. E é interessante que a gente vê como Jesus ele desconstrói um ídolo em nós. Alguns anos atrás, um pastor televisivo ficou conhecido por chutar um ídolo, uma estátua. Às vezes vemos imagens de pessoas marretando um ídolo. Mas como chutar e marretar um ídolo que não é de gesso, não é de madeira, mas está dentro do nosso coração? Não se vence a idolatria odiando o ídolo, mas amando a Deus. Porque nem sempre a idolatria, nem sempre fazemos como ídolo algo ruim. O ídolo, tudo
é tudo aquilo que nós amamos no lugar de Deus. Amamos como se fosse Deus. Logo, seu cônjuge pode se tornar seu ídolo, seu filho pode se tornar seu ídolo. Então, para vencer a idolatria, por exemplo, pelo seu filho, você deve odiá-lo? Não. Você precisa amar mais a Deus. Talvez o seu ídolo seja os seus bens. Então você precisa vender tudo, jogar tudo fora. Se você simplesmente fazer isso, você vai encontrar outra coisa para transformar de ídolo. Você tem que amar mais a Deus. Nunca se vence a idolatria odiando o ídolo, que você vai odiar aquele, mas vai procurar outro para amar. Idolatria é falta de amor a Deus acima de todas as coisas. Assim foi com Salomé e seus filhos. Jesus ali era um meio para o poder, para o destaque. Por isso Jesus confronta a ideia equivocada de Salomé e seus filhos, e também os outros 10 que se indignaram com o remédio para a idolatria. Ele fala sobre os valores do reino de Deus. No versículo 25 em diante, ele vai dizer o seguinte: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus frustra Salomé e seus filhos. Jesus frustra os outros 10, quando ele apresenta uma perspectiva diferente daquela que estava no coração daquelas pessoas. Ele fala sobre a grandeza a partir dos valores do Evangelho, dizendo que a grandeza a partir do Evangelho é medida, é avaliada de diferentes modos. Em primeiro lugar, lá no versículo 25, voltando, eu li a partir do 26, ele diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Primeiramente, Jesus, ele apresenta o que é a grandeza segundo o mundo. Semelhantemente a muitas pessoas nos dias de hoje, Jesus apresenta o que significa ser grande para o mundo. Ele fala para aquelas pessoas que eles precisavam mudar as suas referências. O desejo de Tiago e João e de sua mãe Salomé era um desejo de grandeza a partir do que se via com os governadores do mundo, dos líderes, dos governos políticos terrenos. E como isso se aplica a nós? Isso traz para nós a reflexão de quais vozes estão moldando a nossa visão sobre o mundo. Quem nós estamos dando ouvidos e moldando a nossa perspectiva sobre tudo que nos cerca. Aquelas pessoas, em vez de imitarem Jesus, elas estavam admirando a glória e a autoridade dos governos romanos, dos governadores romanos. Eles estavam admirando homens que amavam as suas posições de autoridade. E Jesus, percebendo a ambição no coração dos seus discípulos, chamou-os à parte e ministra a eles mais uma lição sobre o espírito de grandeza que predomina no mundo. Ser grande no conceito do mundo é ser servido e ter poder sobre os outros. Ser grande no conceito do mundo é usar o domínio sobre as pessoas
para a desvantagem das pessoas que estão servindo e para a vantagem própria. Dominar sobre as pessoas é o fundamento sobre o qual a estrutura de dominação está alicerçada. Comumente, o domínio, ele é exercido no interesse daqueles que dominam. E Jesus explana isso para aquelas pessoas. E depois falar sobre a perspectiva de grandeza do mundo, ele fala sobre a grandeza segundo Jesus. Ele diz que no reino de Deus, a pirâmide está invertida. Que a grandeza, ela é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço dos outros, em vez de ser servido pelos outros. Um teólogo que eu gosto muito, William Hendrickson, diz que o que Jesus está dizendo é que no reino sobre o qual ele governa, a grandeza é obtida segundo o curso de ação que é extremamente o oposto ao que segue o mundo incrédulo. A grandeza consiste em doar-se, em entregar-se, em serviço e em favor dos outros, para a glória de Deus e não para a minha fama. Na perspectiva do Evangelho, ser grande significa amar. Entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento deve prevalecer, ou seja, os discípulos devem ser servos uns dos outros e escravos de todos. É interessante que a palavra de Deus usa a palavra diáconos, no grego, que deriva o termo diácono, que nós conhecemos como um dos oficiais da igreja. Diáconos é ser servo uns dos outros. E Jesus usa uma palavra ainda mais forte, doulos ou doulos, que é escravo. O padrão de Deus é que uma pessoa deve ser um servo antes de Deus promovê-lo a uma posição de liderança. Foi dessa maneira que Deus trabalhou na vida de José, foi dessa maneira que Deus trabalhou na vida de Moisés, de Josué, de Davi, e até mesmo com o próprio Senhor Jesus. Quando nós vemos Filipenses 2, de 5 a 11, que Jesus, ele, sendo o próprio Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, de servo. O que Jesus está dizendo é que se não sabemos obedecer, jamais poderemos liderar. Antes de uma pessoa exercer autoridade, ela deve saber o que é estar debaixo de autoridade. Então Jesus, ele fala sobre a grandeza sob a perspectiva do mundo, a grandeza sob a perspectiva do Evangelho, e em terceiro lugar, ele traz o exemplo, o seu próprio exemplo. A grandeza exemplificada por Jesus, quando no versículo 28 ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o Criador, o dono e o Senhor do universo. Mas ele, mesmo sendo o Senhor, ele pegou a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Sendo o Senhor, ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos, tocando em doentes, se assentando à mesa com pecadores, dialogando com pessoas que ninguém queria dialogar. Sendo o Senhor, Jesus não usou o seu poder para o seu benefício próprio, mas para socorrer aflitos. Ele é o exemplo de grandeza para nós. Ele veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de buscarmos o interesse uns dos outros, servindo uns aos outros. E para sustentar esse argumento,
Lá em Filipenses 2,5 ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em seguida ele relata o exemplo de Jesus, que sendo Deus, se esvaziou e tornou-se servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. A exaltação daquele que se humilha é uma coroação perfeita do próprio Pai. No reino de Deus, ser grande é ser servo. No reino de Deus, ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. No reino de Deus, dado que o próprio rei é servo, o título de grande se reserva para os que, inspirados pelo seu exemplo, gastam-se livremente e alegremente servindo uns aos outros. Eu e você somos fruto do serviço de Cristo. Cristo nos serviu fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer, que era vencer a morte. Se hoje somos vivos e temos um relacionamento direto com o Pai, foi porque Cristo, que é o nosso líder, que é o cabeça da sua igreja, serviu a sua igreja. A nossa noção sobre poder e sobre grandeza precisa estar com a perspectiva correta. Se de fato reconhecemos que Cristo é o maior líder que já existiu, a maior pessoa que já existiu, nós não podemos ter perspectivas equivocadas a respeito de grandeza e de poder. O poder não pode ser um ídolo para nós, se de fato temos Cristo como Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo na cruz. E na cruz Ele mostrou toda a sua grandeza, se humilhando e morrendo, Senhor Deus, por nós pecadores. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos livre acesso a Ti, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho, que veio a esse mundo para ser servo de muitos. Por isso, Senhor, nos ajude a ter uma perspectiva correta do Seu reino e nos ensina, Senhor Deus, a cada dia a sermos servos. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos inspirados por Cristo e não simplesmente essa grandeza, essa inspiração, essa imitação de Cristo não seja simplesmente algo conceitual, mas seja algo prático. E se porventura, se há pessoas aqui que ainda não conheciam a grandeza de Cristo, apresentada na Tua obra redentora, que o Senhor possa abrir esses corações e mentes e essas pessoas possam se render a Ti, reconhecendo o Seu serviço por nós. E que nós outros, que um dia tivemos esse encontro contigo, jamais nos esqueçamos da vocação que temos em Ti, de servir um ao outro, e que a verdadeira grandeza desse mundo não é estar numa posição de destaque ou de domínio, mas ser grande é servir. Servir um ao outro, porque amamos ao Senhor e queremos ser iguais a Ti. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus.